Graças a paz, eu sou Davi Silva e sejam bem-vindos ao nosso canal. E hoje teremos o último vídeo da série As 7 Igrejas da Ásia e estaremos falando sobre a igreja de Laodiceia, que está em Apocalipse 3, do 14 ao 22. Fique aí que já vamos falar sobre ela. Antes de iniciarmos o assunto, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações, de deixar seu like, comentar e compartilhar com seus amigos para que eles possam adquirir mais conhecimentos bíblicos e para que nosso canal possa continuar crescendo. Valeu? Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Jesus Cristo, no verso 14, já começa se apresentando, falando que ele é o princípio da criação de Deus, que ele esteve lá na criação e que ele não foi criado. Jesus Cristo não foi um ser que foi criado, mas sim o próprio Deus que já existia antes de todas as coisas. Antes que o mundo tivesse forma, eu sou. No versículo 15 ele já vai falar aquela mesma coisa, sempre que ele conhece as obras da igreja, ou seja, é impossível esconder alguma coisa dos olhos do Senhor. Por que fala que eles eram mornos? Por conta da sua localização geográfica. Laodiceia ficava entre duas cidades, Hierápolis e Colossos. Essas duas cidades tinham fontes termais, sendo a de Colossos as águas frias e as águas de Hierápolis águas quentes. Se eu não me engano, é essa a ordem. Se não for, é só trocar, porque nesse caso aqui não está interessando muito o nome, mas sim a questão do problema. E Laodiceia ficava entre essas duas cidades. E essas fontes termais tinham as suas águas descendo até Laodiceia. E quando havia um encontro das águas quentes com as águas frias, a água em Laodiceia se tornava morna. A água morna, ela dava a sensação de vômito. Se alguém tomasse água morna, ela passava mal e tinha ânsia de vômito. E isso acontece até hoje. Ou você toma água quente para fazer um chá, alguma coisa para curar alguma certa doença, ou você toma água gelada. A água morna, ela simplesmente faz o ser humano passar mal. Isso existe e isso é fato. Algumas pessoas, quando tomam a água morna, elas se sentem mal, sentem um mal-estar, sentem até uma ânsia de vômito, assim como acontecia naquela época. E Jesus Cristo, ele diz a mesma coisa: vocês não são uma coisa nem outra, vocês são meio termo, e por causa disso eu estou a ponto de vomitar vocês. A água quente era boa para tratar doenças e a água fria era boa para se beber. Se a gente for olhar em uma questão mais expositiva desse texto, quente e frio não são coisas ruins, são coisas boas. Seria talvez a água fria uma pessoa que tem uma palavra de refrigério e a água quente é aquela pessoa que tem uma facilidade maior em tratar um pecado, talvez. Na verdade, nosso fervor espiritual, nosso amor na obra de Deus, temos que ser realmente quentes, não devemos ser frios. Mas tratando-se desse texto, lendo ele, aplicando ele nessa questão própria da época, ser quente e ser frio não é o problema. O problema aqui é ser morno. Você diz: sou rico, estou bem de vida e não preciso de mais nada. Mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique em evidência, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo, portanto seja zeloso e arrependa-se. Dentre as 7 cidades
Laodiceia era a mais rica que tinha, era o polo de todas as coisas. Jesus diz que eles diziam: sou rico. O problema de Laodiceia era a sua indiferença, era a sua apostasia. E Mike Wilcock, se eu não me engano, ele vai dizer que Michael Wilcock, vai dizer que a indiferença de Laodiceia é o pior estado em que uma igreja pode se encontrar. E, ao meu ver, Laodiceia é a igreja que antecede a volta de Cristo, pois é uma igreja simplesmente apóstata, uma igreja que não liga para Deus, uma igreja que é cheia de si, e nós vamos ver isso mais à frente. Eles tinham a sua segurança somente no dinheiro, e isso é um grande problema, porque o próprio Jesus Cristo disse que é muito mais difícil um rico entrar no reino de Deus por conta do seu amor aos bens materiais, por conta do seu amor ao dinheiro. E a própria palavra de Deus diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Todas as guerras que nós vemos nos dias de hoje é por causa do dinheiro. O ser humano, ele tem uma ganância gigantesca por causa do dinheiro. E esse é o problema da humanidade. Então Jesus Cristo, no versículo 18, aconselha para que eles comprassem ouro refinado pelo fogo, a fim de que eles de fato fossem ricos. Não importava o quanto de zeros eles tinham depois do 1 em sua conta bancária. Se eles não fossem fiéis a Cristo, não tivessem a verdadeira riqueza espiritual, de nada adiantaria. Por isso que Jesus Cristo ele diz que comprassem ouro refinado pelo fogo do próprio Deus, porque aí sim seria a verdadeira riqueza que o ser humano pode ter, que é a riqueza espiritual. Fala sobre comprar vestes brancas deles. A cidade de Laodiceia era uma grande indústria têxtil também. E por causa disso, Jesus Cristo faz essa alusão para que eles de fato ficassem vestidos de branco, simbolizando a sua pureza, os atos de justiça, que também diz na palavra de Deus, para que eles simplesmente fossem pessoas irrepreensíveis, que a nudez deles não ficasse exposta, que o erro deles não ficasse exposto para a humanidade. Não na questão de passar mão na cabeça, não, mas na questão de eles serem realmente puros e irrepreensíveis diante do mundo pela sua conduta. E fala para que eles comprassem também colírio para ungir os olhos. O maior centro oftalmológico da época estava em Laodiceia. O colírio de lá fazia realmente coisas maravilhosas na visão, mas eles, mesmo tendo a sua visão natural, perfeita, estavam totalmente cegos espiritualmente. Por isso que Jesus Cristo disse para que comprassem apenas dele o colírio para abrir a visão deles, para que eles pudessem enxergar o que estava acontecendo e mudar de fato a sua conduta. E o 19, eu repreendo e disciplino aqueles que amam. Deus ama os seus filhos, ama a sua igreja, ama a humanidade. Por isso que ele repreende. Assim como o pai, ele briga com o seu filho porque ele está fazendo besteira, Deus ele também faz com os seus filhos para que eles possam consertar os seus caminhos e andar corretamente. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Jesus Cristo chama eles ao arrependimento. E aí no 20 vem aquele famoso versículo que a visão arminiana entende na defesa do livre-arbítrio. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Esse versículo 20 aqui mostra que a igreja de Laodiceia havia deixado o seu Senhor de fora. É como se estivéssemos aqui realizando um culto na igreja, mas aquele que deve receber o culto, que é Deus, não estivesse presente aqui, estivesse lá na rua, querendo entrar, mas não entrava porque o que estava sendo feito aqui não era direcionado a ele por causa das tantas coisas que estavam acontecendo. Claro que Deus estaria vendo tudo, sim, mas estamos falando sobre a sua presença de manifestar e se fazer presente abençoando. Jesus Cristo, naquela igreja de Laodiceia, estava do lado de fora. É como se ele fosse o dono da festa, mas o próprio dono da festa não pudesse participar da festa que ele mesmo instituiu que acontecesse. E aí ele fala
que se alguém abrir a porta, ele vai entrar e vai cear com a pessoa com ele. E o versículo 21, Jesus já fala o que acontecerá com aqueles que se arrepender. Ao vencedor, darei o direito de sentar-se comigo no trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mais uma vez, Jesus Cristo ele mostra que o Espírito Santo participa. Ele é quem transmite e é quem convence o homem do seu mau caminho e converte-o para Cristo. Então, fique com Deus e até o próximo tema de estudo, se assim Deus permitir. Valeu!